Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do projeto Sala Aberta de 2021. E para quem está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, eu sou a professora Bruna Lessa e essa é uma atividade extensionista vinculada ao Instituto de Ciência da Informação, coordenada por mim e pela professora Débora Leitão. Olá, pessoal. Boa noite a toda a nossa audiência. Aproveitamos para convidar você para se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes, para acompanhar tudo que temos produzido e disseminado à comunidade de estudo e prática do campo da ciência da informação. Por favor, acompanhe agora o nosso vídeo. Pois é, agora que você já sabe como se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes, eu quero falar um pouco dessa live de hoje, né? Uma sessão nova aqui, você que já acompanhou o nosso canal, que a gente está chamando essa live de extensão para extensão. E aí, você que também já acompanha nossas redes, já sabe que nessa sessão a gente vai apresentar alguns projetos de extensão desenvolvidos nas áreas de arquivologia, biblioteconomia e ciência da informação e algumas áreas correlatas também. E é nesse espírito que convidamos hoje, né, o professor Daniel Flores, que é docente do curso de graduação em arquivologia e do programa de pós-graduação em ciência da informação, mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense. Ele é bacharel em arquivologia, especialista em organização de arquivos pela USP, mestre em engenharia da produção, tecnologia da informação pela UFSM, doutor em documentação pela USAL, na Espanha, e pós-doutorado na USAL Espanha, Fundação Carolina, em documentos digitais, gestão e preservação digital. Ele também é bolsista em pesquisa CNPq nível 2. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra tremenda estar aqui. Eu adorei o convite, eu adorei a sistemática de vocês também. Estou louco para dialogar, estou louco para conversar e falar de extensão para extensão. Obrigado demais pelo convite. Que legal! Seja bem-vindo, então, à nossa sala aberta, né? O prazer tê-lo conosco, sobretudo nesse mês agora, né, de junho, e que a gente comemora aí a importância dos arquivos, com várias ações e toda a arquivologia, e das unidades mesmo de arquivo. E você que acompanha, né, ao vivo e também estará, né, assistindo posteriormente essa transmissão, o professor Daniel, né, na verdade a tela está aqui assim, né? Então vamos lá. Então o professor Daniel falará sobre um projeto de extensão que ele coordena, transformação digital das entidades custodiadoras através da implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. É isso mesmo, professor? Exatamente. Como transformar? E aí a gente tentou, através desse projeto de extensão, dar apoio, facilitar, transformar as entidades custodiadoras, e a gente identificou um dos elementos da transformação digital, que essas entidades oferecessem RDC-Arq, repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Ah, que legal. Então, assim, vamos começar da primeira pergunta, né? Antes eu quero explicar para a nossa audiência que a gente vai estar aqui conversando, né, da extensão para extensão, e ao final a gente pode também trazer você aqui para esse protagonismo na fala, com perguntas também e dúvidas, enfim, para o nosso convidado de hoje. Então, assim, professor, a ação extensionista, a gente sabe que é um dos pilares, né, que a gente tem na universidade, e grande parte dessas práticas emergem com a finalidade de desenvolver produtos, né, que já foram pensados e planejados no âmbito da pesquisa. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu esse projeto. Bruna e Débora, professoras Bruna e Débora, ele surgiu principalmente por causa de uma inquietude que a gente sentiu
de que a pesquisa estava evoluindo bastante na nossa área, na área de arquivo, bíblio, CI, música, etc., principalmente falando de preservação digital sistêmica, e a gente estava vendo que a aplicabilidade dessas pesquisas nas instituições não estava tão efetiva. Isso foi tanto de investigações nossa, aí eu estou falando de projeto de pesquisa agora, não de extensão, mas também a gente notou isso através dos alunos, os alunos retornando para nós. Professor, no arquivo que eu trabalho, não há RDC-ARC. No arquivo que eu trabalho, não existe cadeia de custódia digital confiável. No arquivo que eu trabalho, não tem essa de fazer pacote, de implementar modelo OAIS. Então, essas inquietudes, elas fizeram com que a gente reflexionasse, olha, nós precisamos fazer algo, nós precisamos sair não vamos chamar muro, mas vamos chamar das portas, dos portões, dos lugares, dos locos da academia, né, e vamos até as instituições. Essa foi a ideia, levar o nosso conhecimento de pesquisa, resultado de pesquisa, de investigação, e tentar facilitar essa aplicação, através de curso, através de instalação, através de customização, através de palestra. Então, tudo isso são produtos que a gente tem num portfólio que a gente aplica nas entidades custodiadoras. Em muitos casos, são produtos totalmente gratuitos, a gente não cobra absolutamente nada. Em alguns casos, é claro que a gente precisa de algum subsídio. Esses subsídios sempre orientados pela coisa pública, né? Uma remuneração do tipo de um bolsista, de um pesquisador, ou então, na época antipandêmica, antes da pandemia, um transporte até a gente ir à instituição para auxiliar essa transformação digital, essa adoção dos repositórios digitais confiáveis. Maravilha, professor. A gente vai dar continuidade aqui com a segunda pergunta. A gente percebe, né, que tem a participação de uma grande equipe, né, por trás do desenvolvimento desse projeto, né, entre estudantes de graduação, de pós e também alguns participantes externos, o que inclusive é imprescindível para uma atividade de extensão. Então, o senhor poderia nos falar um pouco também sobre o envolvimento da equipe nas ações do projeto e como foi construída essa equipe? Essa equipe, eu até diria que é uma questão bastante complexa hoje, complexa e temerosa. Por quê? Porque se a gente voltasse um pouco, alguns anos atrás, a gente tinha um financiamento muito mais efetivo para as ações de pesquisa, de extensão e inclusive de ensino. Quer dizer, nós tínhamos muito mais apoio. E isso fazia com que nós tivéssemos uma adesão dessas equipes muito maiores. Nós tínhamos muito mais bolsas, nós tínhamos recursos, nós recebíamos mais recursos do CNPq, nós recebíamos mais recursos da CAPES, então de várias agências. É notório o cenário que nós estamos vivendo, né, de encrudecimento do financiamento, de redução, e aí nós tivemos que dar conta, nós tivemos que nos ajustarmos, né? Então, o que a gente fez? A gente reduziu, a gente dimensionou equipe, a gente trabalha de forma alternativa, às vezes aparece uma demanda de uma instituição arquivística, e ao invés da gente oferecer esse profissional já do grupo, a gente oferece o profissional de forma autônoma. Olha, está aqui, ele está preparado, ele tem condições, e ele leva o nome do grupo de pesquisa. E outra coisa, infraestrutura, né? Como a infraestrutura também ela ficou complicada. Telefone, internet, passagens. Como ficou difícil conseguir passagens diárias e etc. para pesquisa, para a universidade. Então, nós fazemos todo um esforço, nós já fazíamos muito esforço antes da pandemia, para poder tocar as nossas reuniões online. A gente usava muito Skype, a gente usava muita tecnologia, e principalmente porque se der uma olhada na nossa equipe, a nossa equipe é de vários estados, é de uma universidade no sul, de uma universidade em outro estado, uma em Porto Alegre, outra em Rio Grande, aqui no Rio, outra da Bahia também,
Então, assim, ó, conseguir administrar isso é um exercício danado para manter essa equipe, para gerenciar, mas é muito gratificante, porque a gente está sempre ligado com aquela indissociabilidade, né, do ensino, pesquisa e extensão. A extensão existe baseada nos resultados da pesquisa. E vira e mexe, a gente sempre está fazendo algo de ensino. Esses pesquisadores do próprio projeto de extensão, eles acabam dando aula aqui na universidade, aqui na UF. Eu os chamo para eles virem participar na graduação, ou então eles vão dar aula, por exemplo, lá no arquivo tal, lá no arquivo do Senado. Eu levo um pesquisador junto. Então ele faz ensino, ele faz extensão, faz ensino alimentado pela pesquisa. Interessante você falar disso, né, que mostra outras nuances, né, do professor, porque a gente trouxe aqui a questão do ensino, né, a pesquisa provocou extensão e que está imbricado o tempo todo, né, a questão do ensino, e vê essa questão da administração mesmo, né, da equipe, de gerir tudo que está acontecendo. Então, é mais uma forma da gente caracterizar aí esse trabalho docente dentro da universidade e esse retorno mesmo, né, para a sociedade daquilo que a gente vem pesquisando, sobretudo nas áreas de ciências sociais aplicadas. Mas assim, professor, a gente precisa aqui destacar, né, sua atuação tão contributiva no âmbito da arquivologia, da ciência da informação, sobretudo no que tange nessas aplicações tecnológicas, no fazer mesmo técnico da área. E nesse projeto de extensão, você traz alguns termos, né? Que quiser ter interesse, vai lá no Lattes do professor. Você traz alguns termos que já são utilizados, logicamente, em outros campos de estudo, inclusive no domínio da ciência da informação, tais como transformação digital, disruptividade tecnológica. Mas, assim, qual o significado desses termos no âmbito da arquivologia que você trouxe para o teu projeto? Eles são fundamentais, Bruna. Primeiro, eu até vou falar algo um pouquinho antes, porque é impressionante como esses termos, e às vezes conceitos, e às vezes referenciais, como até um tempo atrás, quando a gente estava introduzindo isso na área da arquivologia, o que o pessoal dizia? Participava de uma palestra e o pessoal acabava dizendo, mas isso não é arquivologia. O professor está falando de pacotes CIPs, AIPs e DIPs, e isso não é arquivologia. Há um tempo atrás, a gente falava em curadoria digital, e o pessoal disse, não, mas isso não é arquivologia. Não, é claro que é arquivologia, esses termos são nossos, são fruto de uma relação interdisciplinar e de uma relação transdisciplinar, quando existe uma produção de conhecimento mais efetivo, e ele vem para dentro da área de arquivo. Então, ele é nosso. Então, a importância qual é? É fundamental porque ele é lastro. Eu não posso fazer transformação digital sem eu saber a questão do negócio, o modelo de negócio. Então, eu tenho que saber o modelo de negócio. Todos nós tivemos que aprender os sistemas de negócio. Nós tivemos que aprender cadeia de custódia digital. Nós tivemos que aprender os 3 pacotes, né, da preservação digital sistêmica, e aí a gente tem que acabar explicando, não, isso não é de TI. Até porque se a gente chegar com esse referencial e conversar com um aluno de computação, também não é um referencial de computação, ele é um referencial para quem está interessado na preservação digital sistêmica. Então, ele é um referencial da biblioteconomia, da museologia, da arquivologia, da ciência da informação. Então, essa é a relevância. Esses conhecimentos, esses termos, esses referenciais são lastros para que a gente possa e consiga dar conta dessa demanda social. A gente tem que entender muito bem isso, né? Nós, academia, nós, professores, formamos arquivistas para atender demandas da sociedade, não é nem do mercado, é da sociedade. E a sociedade está clamando por uma transformação digital. A sociedade, de uma forma leiga, ela nem sabe se a transformação digital é por inovação sustentada ou ela é disruptiva. Ela simplesmente quer que aconteça.
ela, ainda mais agora com a pandemia, ela já queria antes, né? O professor queria celeridade no seu processo de progressão funcional. O aluno queria celeridade, ele ia progredir para uma classe docente acima e ele não queria ficar perdendo muito tempo com o processo moroso. Quer dizer, ele queria algo mais atual. A arquivologia oferece isso, a arquivologia dá conta. E aí ela precisa desses termos, desses conhecimentos para formar lastro, para ter todos esses referenciais emaranhados e a gente fazer o que nós chamamos desse salto da ruptura paradigmática. Porque tem uma ruptura de paradigma em trânsito. O que a gente tem que fazer é fazer a transição. Depois da ruptura vem a transição paradigmática, né? Nós vivenciamos a ruptura, esse momento é um momento de transição, da gente ver realmente os arquivos, já que o objeto é esse projeto de extensão, os arquivos se transformarem digitalmente e oferecerem custódia digital. Quando a gente olha os arquivos, eu olho o arquivo municipal. Vamos olhar o Arquivo Municipal de Salvador, vamos olhar o Arquivo Municipal aqui do Rio, vamos olhar o de Porto Alegre, de Curitiba, de Vitória, etc. Quais deles que já estão oferecendo isso? Custódia digital. Quais deles que estão oferecendo uma plataforma digital online, que é parte do RDC-ARC? Então, essa é a grande necessidade nossa, né, de identificarmos, mas quando a gente identifica essa necessidade, tem que ter esses termos todos. Tem que ter esse lastro, tem que ter esse referencial. Extremamente fundamental. Essa pergunta foi provocativa mesmo, né? E não, lógico que a gente não sabe, né, como seria a sua resposta, mas justamente por isso a gente vê alguns estudos, principalmente no campo da arquivologia, trazendo essa questão, né? Querendo trazer à tona reflexões sobre a epistemologia da arquivologia. E aí a gente tem alguns objetos, né, dentro da área da ciência da informação, da biblioteconomia, da arquivologia, tem esses objetos que são objetos de fronteira. E como não tratar desses termos, desses conceitos, né, observando o contexto daquele objeto e como é entendido dentro daquela área. Então, foi uma pergunta mesmo provocativa, no sentido de que, logicamente, a questão da disruptividade, da transformação digital, sim, tem sido observada, estudada sobre outros aspectos, mas é importante a gente considerar isso também, porque eu sempre, quando eu vou falar, inclusive com os meus alunos em sala de aula, eu sempre digo assim, a gente trabalha sobre demanda, né? A gente trabalha sobre demanda. Então, qual é o objeto da ciência da informação, da biblioteconomia, a criança e comendo, gente, isso acontece no ao vivo. Desculpa aí, gente, mas é assim. Pronto, Azar, pode ir. E aí a gente tem essas questões, né, que a gente traz para refletir sobre isso. Obrigada, professor, pela resposta. Então, professor, aqui agora com a nossa participação especial, né? Vamos dar continuidade aqui. Então, professor, o senhor tem trazido, né, a perspectiva sistêmica para a preservação de documentos arquivísticos digitais, tanto nas atividades de pesquisa quanto nas atividades de extensão, como o senhor já falou anteriormente, né? Então, qual a importância dessa abordagem ao se observar a complexidade e a especificidade de um documento digital? Professora Débora, que presente ter tocado nesse ponto. É importantíssimo, porque, veja só, primeiro que eu não devo ter nenhum tipo de preconceito numa abordagem não sistêmica em relação à sistêmica, tá? A não sistêmica vai continuar existindo, nós vamos continuar trabalhando com uma preservação digital não sistêmica, ou, inclusive, como a gente encontra na literatura internacional, a preservação digital passiva. Tem a preservação digital passiva, que seria não sistêmica, e a preservação digital ativa, Active Digital Preservation. Ela é sistêmica. Vamos tentar exemplificar melhor isso. Um exemplo da preservação digital não sistêmica seria, por exemplo, eu tenho um arquivo que custodia documentos da universidade, por exemplo, ou do município, e eu recebo materiais digitais, como, por exemplo, um pendrive, um CD, um material num HD externo,
uma fita DAT, uma fita VHS, etc, etc, etc. Ou seja, um conjunto documental orgânico, arquivístico, aquela coisa toda. O que, em geral, a gente costumava fazer nesses acervos, nessas mídias, nesses suportes? Nós íamos lá e trabalhávamos diretamente no suporte. Eu olho esse pendrive aqui, eu tenho que convertê-lo para um outro formato. Então, eu, arquivista, eu abro o pendrive e converto para outro. Ah, mas agora está numa pasta Z compartilhada, numa pasta H. E tem um vídeo ali de uma sindicância ou de um inquérito, de uma copsia da universidade, que foi gravada, essa oitiva, num formato de vídeo. É muito comum. O próprio presidente da comissão grava no seu celular, no seu dispositivo, com o WMV, o Windows Media Video, que é proprietário. O arquivo tem que intervir. E aí ele aplica essa preservação digital não sistêmica ou passiva. WMV não vai ter garantia de acesso no futuro. Ele vai procurar, vai se informar, ele tem esse referencial, eu vou converter esse WMV para MKV, que é um formato de preservação. Veja que essa intervenção é manual, tá? É direta no suporte. E é objeto a objeto, documento a documento. Quando a gente fala de documento digital, e a professora Débora deixou claro, eles são complexos e específicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são fáceis de adulterar, eles são facilmente corrompíveis, eles não deixam rastros, a trilha pode ser adulterada, a própria trilha de auditoria, se eu tiver acesso, eu posso alterar a trilha de auditoria. Então, quer dizer, que garantia eu tenho de que eu não cortei parte daquele vídeo, do final, que é do meu parente e que eu quero inocentá-lo daquela acusação, sabe? Então, isso compromete a autenticidade. O documento digital, ele tem que estar confinado num sistema, num ambiente com requisitos arquivísticos homologados pela autoridade arquivística do órgão, do país, da nação ou do Estado. Então, veja, quando eu faço isso diretamente, isso não é preservação digital sistêmica ou ativa. Essa é a passiva. Essa é a não sistêmica. Como que seria esta mesma preservação, tira e traz para cá, de forma sistêmica? Chegou aqui a oitiva do mesmo setor lá, daquela sindicância, aquela oitiva daquele setor. Como é que eu vou converter isso aqui? Eu não converto mais manualmente. Eu trabalho com a política. O arquivista tem que trabalhar com a política arquivística e com o plano de preservação digital. Eu elaboro uma política e eu elaboro um plano. Como é que eu vou dizer que o formato do vídeo que entrou em WMV vai ser convertido em MKV para preservar? Isso eu digo no plano de preservação digital. Como é que eu digo isso no software? Eu vou lá no RDC Arc, no Arquivemática, por exemplo, que é um dos softwares livres que a gente mais tem trabalhado, investigado e dado aula e customizado. E aí eu vou lá no Arquivemática, ele tem um menu lá que é o plano de preservação digital. Do lado do arquivo permanente e antes do acesso, da difusão. Eu vou lá, procuro o formato e altero. Vejam que eu não converto o documento direto, eu não converto o objeto digital. Tudo estará orientado por uma política e por um plano. Vejam que até ele pode até causar um primeiro impacto incômodo, né? Porque eu estava tão acostumado a ter aquela relação de mexer diretamente no documento, diretamente no suporte, a restauração e etc. E agora no digital eu não posso mais. Não pode mesmo, porque agora nós temos que implementar uma preservação digital sistêmica. O que é a preservação digital sistêmica? É uma preservação digital orientada a normas, padrões, modelos e requisitos. Quer dizer, eu não mexo mais no documento, no suporte, eu emano políticas. Mas eu quero agora trocar o formato de conversão do áudio, do MP3 que está morto. O MP3 já morreu, não é mais formato atual. Não vai lá converter. É quase como eu tenho que me segurar, porque eu também sinto vontade disso, né? Eu posso fazer isso por hobby na minha casa, mas eu não posso mais fazer isso num ambiente institucional, público, com documentos públicos, que tem que ser mantidos autênticos, confiáveis, preserváveis, seguros, em uma
cadeia de custódia digital arquivística. É por isso que agora a cadeia de custódia de Jenkins, agora ela é ressignificada. Ela é cadeia de custódia digital. Por quê? Porque eu não posso mais receber, ou não deveria mais receber de um produtor, um HD externo com documentos. Porque não tem mais a cadeia de custódia digital. Tem a cadeia de custódia, porque foi recolhida ou transferida do produtor para o preservador. Confiável. Sucessor preservador. Isso está na literatura. Mas essa vinda por suporte perdeu a segurança jurídica e o princípio de não repúdio, de que nesse meio do caminho, alguém não abriu esse HD e não apagou algo, ou não colocou algo no meio. Um registro de posse que não é verdadeiro, um registro de tal coisa, uma retirada do documento. Por isso, a importância do guarda-chuva, da preservação digital sistêmica. O guarda-chuva quer dizer desde a produção, a manutenção, a tramitação, classificação, até a destinação final, arquivamento permanente e o acesso em transparência ativa. Sempre em uma cadeia de custódia digital arquivística. Então, quer dizer, eu não tiro mais o documento do sistema. O documento tem que ficar sempre no sistema, no ambiente, com requisitos. Quero mudar formato. Emane política. Então, veja como o papel do arquivista foi impactado também. Antes eu ia lá e mexia. Agora eu não vou mexer mais na preservação digital sistêmica. Na preservação digital sistêmica, o que eu vou fazer? Emanar políticas e planos de preservação digital para essa preservação. Essa é uma ruptura paradigmática e uma transição paradigmática que nós estamos vivenciando. Interessante, professor. Você falou a questão aí jurídica, né? Estou fugindo um pouco aqui do script, mas eu fiquei curiosa. Nesse momento agora, né, da pandemia, a gente, de fato, né, a transformação digital aconteceu totalmente agora, né? Porque a gente, principalmente dentro da universidade, então a gente tem que assinar eletronicamente, as nossas reuniões são totalmente virtuais, as aulas são remotas, enfim, até outras, né, consultas, né, passando agora da universidade para o contexto mais pessoal, as consultas a gente faz via mediada pelo computador, as audiências, né, no âmbito aí da justiça. Então, assim, tudo teve que ser adaptado a esse ambiente. E agora, de fato, a importância do tratamento, da preservação desses arquivos, desses documentos, né, que tem a sua característica mesmo de documento arquivístico, traz à luz, como você falou aí, a importância desse trabalho, a importância de se pensar uma abordagem nessa sistêmica, e aí, como você, né, que é a pessoa que tem trabalhado cirurgicamente, né, nesse aspecto, qual a principal mudança que você viu nesse momento agora, de tanto do volume de documentos digitais e o trabalho do arquivista nesse momento? Pois é, professora Bruna, veja só, eu acho que a principal mudança é a transformação digital disruptiva. É isso que está acontecendo. Esse tem sido o nosso diagnóstico. Quando a gente vai para a extensão, a gente é retroalimentado de que está rolando disrupção sistêmica. Não é isso que a gente gostaria, até porque a transformação digital ela tem aquelas duas trajetórias muito distintas. Essas trajetórias, elas não são através de uma brincadeira, de um par ou ímpar, não. Ela tem uma metodologia, ela tem um referencial, sabe? Então, a gente analisa aquele setor que precisa de uma transformação digital. Por exemplo, o processo eletrônico nacional. Já era para a gente ter o processo eletrônico nacional funcionando em todas as IFES. Já vencemos o prazo do decreto do PEN, e ainda assim não funcionou. Aí veio o acórdão 484 lá do TCU, de março, que deu mais um prazo. E aí a gente está vendo que está acabando esse prazo, 4 meses, e ainda não foram criadas as condições para um processo eletrônico nacional autêntico, sistêmico. Não é à toa que de março, abril, maio, junho e julho, início de julho acaba a data total, segundo o acordo do TCU, para todas as instituições, as IFES,
que foram objeto do estudo do TCU, para não produzirem mais nada analógico. Nada. É zero PEN, zero processo eletrônico. O que a gente está vendo? A gente está vendo que as instituições, mesmo em pandemia, continuam produzindo processo administrativo em papel, tramitando em papel, e que tem um impacto na saúde das pessoas, que é perigoso, que pode ser danoso, que pode ser até criminoso também. Então, a gente é instado, é cobrado por demandas de decretos, de tribunais de contas e etc., e aí a gente vê que a coisa não foi implementada ainda. Nem a tramitação não deveria mais continuar. Porque são documentos públicos. A lei de acesso à informação, ela diz, se esses documentos não estão classificados em graus de sigilo ou não ferem a privacidade, eles têm que estar disponíveis de forma transparente em plataformas digitais. Essa é uma indagação que eu posso fazer em qualquer universidade do Brasil. Já cessou 100% a produção de processo administrativo analógico, físico, e já estão todos digitais? E aqueles que estavam tramitando já foram todos digitalizados e disponíveis num ambiente, numa plataforma de transparência ativa? Não. E aí, o que a gente vê? Qual é a principal, que foi a sua pergunta? O que a gente está vendo? Uma disrupção sistêmica. Aí, produz, mas não arquiva o processo. Não arquiva, por quê? Porque ainda não foi construída a infraestrutura para o arquivamento permanente de documento digital. O que acontece? Eu produzo o processo aqui na fase de gestão, esses processos vencem os seus prazos de arquivamento corrente intermediário e não se arquivam. Isso é lei, isso está lá no artigo 25 da Lei 8.159, os documentos permanentes são imprescritíveis e inalienáveis. O artigo 25 tipifica como crime isso. Então, eu continuo fragilizando eles aqui na fase de gestão. E aí a gente tem sistemas estruturantes da administração pública, como o SEI, que também não arquiva. O SEI produz documento, tramita, mas fica sempre com ele na fase de gestão. E aí a gente vê digitalizações também que são disruptivas. É isso que a gente está vendo. O órgão digitaliza e coloca numa pasta compartilhada. O órgão digitaliza, assina e põe num HD externo, numa mídia. Digitaliza e põe num sistema qualquer. Por que eu digo sistema qualquer? Porque não tem os requisitos da preservação digital sistêmica. Então, quer dizer, a curto e médio prazo, esses documentos poderão ser adulterados. A assinatura digital tem data de validade. Elas precisam de selo, de carimbo de tempo. Os hashes de autenticação, eles se obsolecem. No futuro, nós vamos poder alterar. Assinar um documento e colocar num HD externo não garante preservação e não garante autenticidade. Garante só a autoria. Se aquele HD externo falhar, nós vamos perder esse patrimônio, que pode ser permanente e que, se for permanente, é crime. Quando que, na verdade, aonde que deveriam estar esses documentos? Em uma cadeia de custódia, digitaliza, faz pacote e manda para o arquivo. Aí a importância, que é o que a gente está dialogando aqui do projeto de extensão, transformar as instituições digitalmente para que elas ofereçam arquivo permanente digital, RDC-ARC. Porque a partir do momento que um órgão oferece, que o arquivo municipal oferece, a secretaria vai saber que existe um órgão que tem essa finalidade, desempenha a finalidade de receber para a custódia, para a preservação permanente, os documentos digitais que eu produzo. Agora, veja que enquanto isso não acontecer, que eu não tenho esse órgão oferecendo, o que está acontecendo, e infelizmente é isso que a gente está tentando intervir, auxiliar, iluminar, a gente não tem poder nenhum para reverter, a gente tem poder para levar conhecimento, para iluminar, para treinar, para ensinar, para auxiliar, para instalar e etc. De que deveria ser feito baseado na ciência. A gente tem que parar com negacionismos da ciência, até na própria universidade. A própria universidade não arquivar mais é negacionismo. A própria universidade digitalizar e não fazer cadeia de custódia é negacionismo. Então, isso precisa parar, a gente precisa aplicar a ciência. Existe uma ciência séria, segura, uma disciplina, um campo de conhecimento que tem as respostas para a segurança
Porque senão o que a gente vai continuar vendo é isso. Em menos de um mês, se vocês procurarem no Google agora, vocês vão ver que teve um tribunal federal do Brasil que foi invadido por hackers e os processos judiciais eletrônicos foram adulterados para que uma das partes oferisse resultados. Claro, ainda bem que a Polícia Federal detectou e está tratando com sigilo, está investigando e está sanando esse problema. Mas isso denuncia de que esses documentos não estavam arquivados em cadeia de custódia, não estavam no RDC-ARC. Porque quando a gente arquiva, a gente retira o sistema da fase de gestão. Ele vem para aquele ambiente protetivo do modelo OAIS. Aquele ambiente que todo arquivista sabe, que todo bibliotecário sabe, que todo museólogo sabe, que a ciência da informação domina, mas que nós temos que extravasar mais as porteiras da universidade, ensinar, sensibilizar, iluminar, para que as pessoas respeitem a ciência. Oi, professor. Parece que a professora Bruna caiu aqui, mas vamos dar continuidade aqui. Não tem problema, vamos dar continuidade, né? Você trouxe muitas boas reflexões, professor, e com relação a essa questão que o senhor comentou, né? Esse é um papel, inclusive, dos projetos de extensão, e esse projeto de extensão, especificamente, que o senhor coordena, pode ajudar a sanar esse problema, né? Mas, antes de a gente passar a palavra aqui para a nossa audiência, ver se eles têm alguma pergunta ou alguma dúvida, eu gostaria que o senhor falasse do projeto mesmo, de modo geral, no todo, né? Quais são as principais ações, os principais resultados, qual foi o público-alvo para quem foi dirigido esse projeto, entre outras situações que o senhor considerar relevante. Aí eu passo a palavra para o senhor pode ficar à vontade. Professora Débora, obrigado. Veja, nosso público-alvo desenhado inicialmente no projeto, na concepção, no desenho dele até o registro, eram as instituições públicas. Por isso até que a gente colocou as entidades custodiadoras, e por isso que a gente tinha a ideia de trabalhar com os arquivos públicos, estaduais, municipais, câmaras de vereadores e etc. Nossa grata surpresa é que isso foi ultrapassado, né? Foi superado, na verdade. A gente começou a receber demandas de entidades privadas, isso foi muito legal. Então, que demandas que apareceram? Demandas do tipo, professor, como é que a gente trabalha com o RDC-ARC? Uma das primeiros questionamentos, o RDC-ARC é só o software, é só baixar o Arquivemática ou roda, etc., instalar? Não, está lá na resolução do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos, a resolução 43, ele é um conjunto, ele não é só o software, ele é a política, os planos, as pessoas, a instituição, o documento, os metadados, ele é todo o conjunto. Ele tem que ter garantia de execuibilidade para o futuro, ele tem que ter recursos financeiros, ele tem que obedecer política. Então, veja como o projeto de extensão, ele nem conseguiria andar, levantar voo, se ele não tivesse sempre se alimentando da pesquisa. Então, sempre a gente vai buscar na pesquisa. E aí é que entra essa relação muito afetiva e efetiva do nosso grupo de pesquisa, né? É um grupo de pesquisa muito grande, mas os projetos se conversam. Isso é muito legal. Então, o que a gente faz de maneira prática? Nos chamam, Senado Federal, por exemplo, nos chamou. O que a gente fez? A gente foi lá dar cursos para o Senado Federal. O Senado Federal precisou, por exemplo, identificar sistemas de negócio. Tinha muitos sistemas de negócio que produziam documentos arquivísticos que não estavam arquivados em cadeia de custódia. Nós aplicamos uma metodologia nossa, que é um formulário que a gente tem de identificação arquivística e de arquivamento e preservação de sistemas de negócio. E aí, sempre foi assim. Isso foi com o Senado, isso foi com câmaras, isso foi com assembleias legislativas, Assembleia de Minas, colegas, que eu não vou começar a nomear porque eu vou esquecer de um e de outro, universidade, a Instituto Federal, que foram nos chamando. E aí, o pessoal nos chama e nós levamos o quê? Nós levamos pesquisa, nós levamos ciência. O projeto é de extensão, mas o que a gente leva
é resultado de pesquisa, nós levamos ciência, primando por software livre, primando pelos referenciais arquivísticos, primando por uma transformação digital sistêmica, uma preservação digital por inovação sustentada, baseada em normas, padrões, modelos e requisitos. Quando a pegada é distinta e o órgão quer fazer só um produto disruptivo, tá? Eu quero digitalizar, mas eu não quero princípio nem requisito. Não, então não é para nós, não é para o nosso projeto. O nosso projeto tem uma pegada científica, tá? Uma pegada orientada pelos referenciais da ciência. Então é isso que a gente faz. E às vezes a relação era lá presencial. Agora não, agora pode ser online, agora pode ser uma customização, agora pode ser suporte para instalar. Recentemente a gente instalou, por exemplo, o Atom da Funarte, aqui do Rio de Janeiro, uma plataforma que eu recomendo que visitem, atom.funarte.gov.br. Então, a gente instalou, a gente customizou, a gente trabalhou com a identificação arquivística, com a descrição, etc. Então, esses são os fazeres. E o legal é sempre levando alunos, pesquisadores, colegas, parceiros, que todo mundo vai aprendendo junto, aprendendo, aplicando. Então, essa é a ideia do projeto, sabe? Trabalhar com quem quer este tipo de pegada, uma pegada científica, segura, baseada em requisitos, normas, padrões. Quando a pegada não é para nós, não é para o nosso projeto. A gente nega a participação imediatamente. Esse é o nosso projeto de pesquisa baseado em pesquisa, baseado em ciência. Maravilha, professor. Agora, sim, uma pergunta bem particular mesmo, assim, vocês chegam a trabalhar também com instituições privadas? Porque você nomeou aí várias instituições públicas, né? Chegou já o projeto a trabalhar com alguma instituição privada? E se trabalhou, o senhor pode dizer qual foi o resultado? Sim, ótimas. E foi isso que eu falei até, que eu tentei dizer no início, porque o desenho do projeto, a metodologia dele, era só para instituição pública. Era. Mas aí a gente foi surpreendido. Nós fomos surpreendidos a partir do momento que as instituições privadas começaram a nos chamar. Eu não vou citar também da mesma forma cada uma delas, mas, por exemplo, uma delas pegou uma licitação que ela tinha que converter uma base de dados que estava em Access para o Atom. E aí eles queriam como fazer isso, qual é o know-how, qual é o conhecimento. A gente tem planilha pronta para isso lá no Atom, né? A gente tem o crosswalk pronto. A gente teve outra demanda muito interessante também, que era uma instituição de memória que trabalhava com descrição arquivística com MARC 21. O Atom não trabalha com MARC 21, trabalha com ISAD-G compatível no BRAD. Então, o que a gente aplicou? A gente aplicou crosswalk de metadados. O pessoal estava muito preocupado da iniciativa privada. Como é que nós vamos fazer? Quem sabe se a gente cria esses campos lá no Atom. E aí eles viram que seria um trabalho hercúleo, né? Não, a gente faz um crosswalk. A gente vai colocar que esse campo do MARC 21 é equivalente a esse campo do ICA-Atom. E aí a gente migra. E aí surgiram inúmeras outras demandas das iniciativas privadas que a gente foi curtindo muito. Tá? Interesse como fazer classificação arquivística, interesse de como fazer um PCD, um TTD. E aí começaram a aparecer possibilidades para os arquivistas irem trabalhar nessas instituições. E agora, às vezes, a gente até recebe demandas do tipo, eu estou precisando de um arquivista, eu acabei de ganhar uma licitação num órgão e eu preciso de um aluno, eu preciso de um profissional que dê conta com esses conhecimentos. Então, essa foi uma grata surpresa das instituições privadas. Elas não eram o nosso objeto, não eram. Superou nosso projeto e a gente começou a atender de forma muito satisfatória. Então, professor, a professora Maíra, aqui também do Instituto de Ciência da Informação, ela fala: muito bom, professor, parabéns pelo projeto. É uma forma de dar visibilidade à profissão, mostrar a ciência arquivística e fortalecer a identidade do arquivista. Obrigado, professora Maíra.
A Sura também, ela fala, professor, sua fala é magnífica. Vejo uma complicação de recuperar arquivo em mídias obsoletas com TCC nos arquivos das universidades. Ela vê essa Sura, dificuldade aí. se eu puder fazer um comentário, eu gostaria de fazer para a Sura. Carmo, obrigado pela pergunta, Sura. Posso, né? Sura, você traz um tema muito, muito relevante. Primeiro, se a gente for pelo CCD-FIM, ou Código de Classificação e Tabela de Temporalidade das Universidades, por uma lástima, os TCCs estão ali avaliados com destinação final eliminação após o seu registro. A gente considera isso como uma lástima e a gente tem acompanhado isso de forma muito grata quando a gente vê que a universidade, ela tem autonomia para isso, as suas CEPADs, elas definem o TCC como permanente. Por quê? Porque essa avaliação do TCC para eliminação é uma perda irreparável da memória. Imagine um TCC, por exemplo, de um ministro que foi feito numa universidade tal, e que ele foi eliminado, e esse ministro, hoje eu quero recuperar aquele trabalho de graduação, e eu não tenho mais. Seja por mais diversos motivos, para recuperar que trabalho foi feito, como foi feito. Imagine um músico que desenvolveu um TCC e ele foi eliminado. Então, ele é importantíssimo que eles sejam preservados. Mas eu queria aproveitar o segundo momento dessa questão do TCC. A gente está muito preocupado com o que está rolando com os TCCs, e aí não só TCC de graduação, que era o que eu estava falando antes, TCC de graduação que autoriza a eliminação. Mas a preocupação dessa disrupção que está acontecendo, dessa transformação digital, é que tem instituições que não estão mais preservando o TCC digital, a dissertação ou a tese, como documento arquivístico. Isso é um perigo, ademais de ser crime. Primeiro, se olhar mesmo o CCD-FIM, a tabela de temporalidade das atividades finalísticas das universidades, eles são permanentes. Se uma dissertação é de caráter permanente, se uma tese é de caráter permanente, ela tem que ser arquivada e preservada sob custódia do arquivo. Se ela não vai mais para o arquivo, isso quer dizer que alguém está eliminando esses registros como documento arquivístico. Isso é crime, isso tem que ser apurado. Porque os documentos históricos e permanentes, segundo o artigo 25 do 8159, são imprescritíveis e inalienáveis. Sua eliminação ou adulteração configura crime. Isso precisa ser apurado. A questão de ter uma cópia desse TCC, dessa dissertação ou desta tese, num repositório institucional, numa biblioteca, não exime a preservação como documento arquivístico, porque é diferente. Inclusive, agora, no ambiente digital, a gente tem workflows específicos para isso, em que eu arquivo no arquivo o documento arquivístico, dissertação e tese, com ata, com dados da banca, com documentos, portarias, etc., que é a parte constituinte do documento arquivístico. Contexto, gente, lembrem disso, né? Documento arquivístico, organicidade, relação com os documentos anteriores e posteriores, é isso que o define como arquivístico. E aí eu disparo o objeto como material de referência para o repositório institucional, para as bibliotecas. Veja que uma coisa não mata a outra. E aí tem instituições que estão achando que, quando um acadêmico deposita um trabalho num repositório institucional, não precisa mais a preservação no arquivo, no RDC-ARC. Olha a importância do RDC-ARC aí. Olha a importância da custódia digital arquivística, do arquivo da universidade. Se não existe isso, alguém está cometendo crime nas universidades. Alguém está eliminando teses e dissertações. Isso tem que parar. Isso não pode continuar. Teses e dissertações são documentos permanentes, devem ser preservados, não podem ser eliminados. Isso que eu quis aproveitar. Obrigado pela oportunidade. Então, professor, eu arrisco até dizer, assim, de acordo com essa fala que o senhor falou aí agora dessa questão das teses não irem para os arquivos das instituições, que
eu vou chutar alto aqui, mas eu não acredito que seja menos do que isso, né? Cerca de uns 80% ou 90%, pelo menos das instituições privadas, eu não vou nem falar das públicas, porque eu não sei como funciona dentro das universidades públicas essa questão, mas como eu já fiz parte de universidade, de faculdade privada, e eu pude presenciar algumas dessas questões, realmente eu acho que nenhuma delas realiza essa questão de você levar, entregar um documento, seja físico, seja digital, para o documento do TCC mesmo, para o arquivo, né? E veja, professora Débora, que isso vale tanto para a pública quanto para a privada. Privado, porque claro, a privada está sob um sistema federal de ensino superior. Inclusive, agora, o acervo acadêmico digital, o AAD, que recebeu uma prorrogação agora, a portaria do MEC, vale também para as privadas. Lembrando que acervo acadêmico digital não é só histórico do aluno, é tudo. Claro. Eu tenho que olhar o contexto, eu tenho que olhar a origem do nascimento do AAD, do acervo acadêmico digital. Ele nasceu fruto dos processos avaliativos. Quando um avaliador chega para fazer uma visita, quando eu chego naquela universidade, naquele curso, e aí eu preciso do documento que diz que aquele laboratório que eu estou fazendo visita realmente é do curso e do departamento. E aí, às vezes, a gente vê que o pobre do coordenador do curso ou do chefe do departamento não encontram esse documento de jeito nenhum, o AAD, Acervo Acadêmico Digital. Esse acervo acadêmico digital tem que estar sob custódia, e aí cito até o reitor, que é o custodiador confiável, né? Na verdade, o perfil técnico é o arquivo, é ele que tinha que estar oferecendo. E aí o pobre do coordenador e do chefe tem que sair correndo atrás com aqueles avaliadores na sua casa, preocupado com a qualidade, com a avaliação do curso. Onde é que está o documento que diz que esse laboratório é nosso, que ele é de competência nosso? Onde é que eu encontro? Quanto que isso tinha que estar? Aonde? Acessível numa plataforma de transparência ativa, arquivística, sob custódia, e não está. Então, essa é a grande questão dessas disrupções que estão acontecendo e que não deveriam acontecer. Dessas universidades privadas que estão eliminando teses e dissertações e que não poderiam porque é documento permanente. Não é porque ela é privada que ela está eximida de preservar, porque esse documento é patrimônio da nação. É documento permanente, documento histórico. E eles poderiam e deveriam ser responsabilizados. E nas federais, esse fenômeno também vem acontecendo. É claro que os especialistas, os arquivos estão alertando, estão correndo atrás, mas esse fenômeno a gente tem detectado, que às vezes até com regulamentação institucional. O mestrando ou doutorando deposita no repositório institucional um autodepósito e tá tudo bem, aquele passa a ser o original. Não passa a ser original. Não está sobre guarda arquivística, não está sobre uma custódia digital arquivística ininterrupta e não tem uma preservação digital sistêmica. Porque os repositórios institucionais, eles estão acessíveis ao público, podem ser invadidos, podem ser adulterados, não garante o modelo OAIS, que é um arquivamento isolado, protegido, e o acesso na plataforma de transparência ativa. Estas questões a gente sempre vai ter que fazer essa dúvida. Aconteceu disrupção ou está sendo inovação sustentada? Inovação sustentada foi com os profissionais, nascido no seio do arquivo, com os referenciais da área. A disruptiva, às vezes, é um produto mais barato, mais econômico, que a curto e médio prazo vai ter que ser todo readequado, todo readaptado. Dá para fazer isso com Uber. Foi feito com Uber como um produto disruptivo. Foi feito isso com Airbnb, foi feito isso com inúmeros outros produtos disruptivos. Mas não dá para fazer isso com o documento arquivístico que mexe com a vida das pessoas, que imputa algo na minha vida. Ele me dá direito, mas ele também pode complicar a minha vida. Essa é a grande questão do documento arquivístico. Maravilha, professor. A conexão da professora Bruna caiu, mas ela já está de volta aqui com a gente. Professora Bruna? Coisa boa. Tá chegando. Tá chegando. Acho que a conexão ainda está um pouco complicada. Bom. Ela está com a conexão um pouco complicada, professor. Eu vou removê-la aqui da live.
da tela, na verdade, ela vai continuar aqui com a gente. Está travando um pouquinho, mas a gente já está caminhando para o final, já temos 54 minutos de live, né? Então, professor, eu gostaria que o senhor passar a palavra para o senhor se despedir, divulgar as redes sociais desse projeto maravilhoso. Se quiser, pode deixar aqui no chat, que eu coloco aqui nos comentários para o pessoal, os contatos, quem quiser entrar em contato para saber como funcionam os serviços, as propostas das atividades, as ações. Então, professor, eu passo a palavra para o senhor faz sua divulgação de evento também, o que o senhor precisar, a palavra é sua, tá? E aí a gente caminha para finalizar. Obrigado, professora. A gente até usava um tempo atrás páginas, nós elaborávamos páginas web, e que dá um trabalho, a gente tinha que ter uma equipe, um apoio, ter bolsistas, a gente teve que se transformar digitalmente também. Tá? Nosso foco de divulgação hoje está profundamente centrado nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, assim, ó, vocês nos encontram no Facebook, vocês vão nos encontrar no Instagram, só procurar pelo grupo CNPq UF, Universidade Federal Fluminense, do grupo Gestão Eletrônica de Documentos Arquivísticos, ou GED/A, Gestão Eletrônica de Documentos Arquivísticos. Nós temos várias páginas cuidadas pelos próprios alunos, as nossas mídias sociais estão tocadas pelos nossos alunos, pelos nossos pesquisadores. Então, tem uma página lá que trata sobre cadeia de custódia no Facebook, tem uma outra página que trata sobre usuários do ICATON no Brasil. Essa página é muito atuante. Às vezes o arquivo nos chama, professor, a gente gostou, depois da sua visita ou da visita de um pesquisador do grupo, a gente instalou o ICATA, a gente está descrevendo, a gente está fazendo uma plataforma, mas a página não está automaticamente em português do Brasil. Ela vai para o inglês e o usuário tem que trocar. A gente dá esse suporte. A gente quer migrar, o setor de TI não está conseguindo fazer a migração. A gente dá o suporte também. Então, quem quiser, nos procure nestas redes sociais, nestas mídias sociais. A gente tem um blog, documentosdigitais.blogspot.com. Tá? Tem um e-mail do grupo de pesquisa. Então, assim, ó, e outra coisa que eu já peço uma desculpa antecipada, porque muitas vezes a gente não consegue atender na rapidez que a gente deveria. Às vezes sou eu, às vezes é outro professor, às vezes é um mestrando ou um doutorando aqui do PPGCI da UF, que trabalha no projeto, às vezes é um graduando, e que nessas demandas atuais que todos nós estamos enfrentando, vocês sabem, né? A nossa aula, que antes tinha uma preparação mais curta e aquele tempo de aula, hoje o professor trabalha de forma multiplicada ou exponencializada. Nós temos que preparar o vídeo, nós temos que preparar a chamada no Class ou no Moodle, nós temos que botar aviso para os alunos, nós temos que programar, nós temos que subir esse vídeo, a conexão cai, a gente grava o vídeo, a iluminação não ficou boa, o áudio deu algum problema. Nada do que todos que estão ouvindo não estejam passando, não estejam experimentando. Então, esse é um pedido de desculpa por essas demoras que a gente pode ter. É normal, é do nosso processo, a gente tem vivenciado, mas a gente tenta sempre responder, atender. Se alguma mensagem, algum e-mail não for respondido, refaça e a gente vai dar conta de responder. Esses são os nossos canais e a gente está à disposição. E, ao mesmo tempo, nós temos tentado nos correlacionar com outros projetos. Construir uma rede no Brasil, né? De outros projetos de pesquisa, de outros projetos de extensão. Esse momento aqui é ótimo de extensão para extensão, para que a gente possa trocar, para que a gente possa, olha, tem um outro projeto lá, na Bahia, no Espírito Santo, etc., que está fazendo tais ações. Vamos dialogar, vamos trocar cada vez mais, fazer transformação digital, auxiliar a custódia, auxiliar as plataformas arquivísticas digitais confiáveis, e que a gente consiga patrimonializar isso na sociedade, né? A gente precisa, o cidadão precisa se reconhecer com sensação de posse daquele site do arquivo. A gente não pode mais continuar dando acesso ao documento por e-mail, né? A gente tem que ter uma plataforma com requisitos, com normas, com padrões, seguindo a ciência, seguindo os requisitos arquivísticos. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade.
Poxa, professor, a gente que agradece imensamente. A professora Bruna está de volta aí para poder se despedir também, com os problemas de conexão, mas conseguiu voltar para o finalzinho da nossa live. Por favor, professora Bruna. Então, fiquei aqui aflita, estava tão ansiosa mesmo para discutir. Sou uma fã, assim, não tenho vergonha de falar do professor Daniel Flores, da forma como ele tem expõe o seu conteúdo e fica tudo mais claro, né? Até para quem não é da área da arquivologia. Tive realmente esses problemas agora, estou aqui pelo celular, mas não poderia deixar de entrar para finalizar e também para agradecer ao professor. A gente sabe que tem uma agenda, principalmente agora nesse mês, agenda aí repleta de eventos e outros compromissos também, mas a gente fica muito feliz por ter aceitado o convite aqui do nosso projeto. Agradecer a todos a nossa audiência hoje, dizer que se encerra, né, com essa live maravilhosa, esclarecedora, de extensão para extensão, que mostra o quão importante é esse feedback que a gente tem com a sociedade, né, fruto das nossas pesquisas, do nosso ensino, e reflete isso na extensão e vira um ciclo, né? E quando a gente vai para a extensão, a gente começa a ter esse feedback do que a gente precisa discutir novamente na pesquisa e levar para a sala de aula. Então, realmente é um ciclo muito importante, é importante o desenvolvimento dessas atividades, né? E a gente fica muito feliz por ter encontrado isso dentro da arquivologia, com o professor Daniel Flores, a importância de trazer tudo isso que ele falou aqui para a gente hoje, no âmbito da extensão. E deixo o convite, né, para todos, que a gente vai ter um pequeno recesso durante esse período aí de junho, julho, o recesso mesmo da universidade, então a gente acompanha também isso, e voltamos em agosto com outras programações, trazendo outros convidados. Esperamos novamente ter a brilhantar aqui o nosso canal com o professor Daniel, quem sabe aí, eu já estou aqui falando, lá nem conversei com ele, mas quem sabe até uma oficina, né, trazendo algo aqui que a gente discutiu hoje, e de uma forma mais já temos pedidos aqui, né? ó. A professora Maria Alice já falou, espero que o professor retorne com outras falas. Exatamente. Topado de imediato. Iremos intervir, querida. Ó, já vamos tentar aqui ver com o professor. Mas é isso, eu agradeço. Perdão a todos por só mostra como a gente está na disruptividade, né, professor? Depende da internet, depende do computador para fazer essa mediação e essa conexão. Mas a gente fica muito feliz com o retorno e fica muito feliz com as palavras que aqui foram ditas. Muito obrigada. Muito obrigado. Um prazer imenso ter estado aqui. Muito agradecido, professora Débora e professora Bruna. Professor, a gente que agradece, obrigada de coração. Eu faço minhas palavras de Bruna, eu não poderia falar melhor. E é nesse espírito aqui que a gente encerra a nossa live com muita gratidão, né, por toda a nossa audiência por estar aqui, ao senhor por ter aceitado o nosso convite. E vamos nos despedindo, pessoal. Até agosto, de volta com as nossas lives. Um abraço. Tchau, tchau. Cuidem, usem máscara. Isso aí. Abraço, professor. Tchau, tchau.